volta, a gente não ia ter sorteio, gente? Bom, a gente vai ter sorteio daqui a pouquinho pra vocês, tá? Como eu havia prometido agora há pouco. Daqui a pouco eu vou bater papo, mas sabe o que eu quero conversar agora? Rapidamente, apresentar pra vocês. Fábio Shin, que é professor de mangá, está aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Fábio? Bem, tá. Boa tarde. Boa tarde. Muito Parabéns. obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite de vir aqui nessa semana. É um prazer. Isso é muito importante para a história do nosso programa, é um prazer te receber aqui. Obrigado, o prazer é meu. E a proposta de hoje é que, conforme a gente vai conversando, você vai desenhando um pouco pra gente. Pode ser, Fábio? Vou, claro, um prazer. Depois eu bato mais papo contigo, fica à vontade, tá? Bom. Muito obrigada. Jack, valeu. E olha só, agora a gente vai conversar sobre ansiedade. Você pode mandar a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida através do Twitter, onde nós estamos como @nossoprograma tudo junto. @nossoprograma tudo junto. Quando a ansiedade se torna um problema. Tô recebendo a Rosana Gabriel Boer, certo? Aqui no nosso programa, que é psicóloga clínica e esclarece as nossas dúvidas. Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Rosana, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, daqui a pouco eu vou pedir para você contextualizar para nós a ansiedade, mas eu gostaria de começar perguntando até do exemplo que eu dei no bloco anterior. Em algumas situações, eu penso que chega a ser impossível não ficar nem um pouquinho ansioso, como véspera de uma prova importante, seja vestibular, ou seja uma prova até para você, um concurso que você vai prestar, entrevista de trabalho, uma festa que se aproxima, festa de 15 anos da sua filha, ou a sua festa, um casamento. Em algumas datas não é natural sentir-se ansioso? Exatamente. E a ansiedade, inclusive, ela é importante para a nossa sobrevivência também, né? Então, é importante que a gente sinta a ansiedade para poder aprender a lidar com as coisas. Então, a ansiedade, ela é necessária. Só que quando passa de um certo nível, que aí se torna, sim, um problema. Né, que é o nosso tema mesmo. Mas o que é exatamente a ansiedade, então, para a gente poder compreender, Rosana? Então, a ansiedade nada mais podemos dizer que as borboletinhas na barriga, as famosas, né? Um frio na espinha, algo que a gente sente diante de um problema. Então, sempre quando a gente está diante de algum problema em que a gente não vê momentaneamente uma saída, não encontra uma resposta, uma solução, a gente transforma esse problema na ansiedade, tá? E essa ansiedade, quando ela não tem um controle, ela passa a se tornar, sim, também um problema. Ou seja, é um ciclo de pensamento onde você pensa e não consegue sair dele. É quase uma bola de neve. Então. Exatamente. Você acaba não encontrando solução para aquele problema. Né? Então, para a gente até tratar a ansiedade, a gente tem que olhar para esse problema, falar sobre ele, para ir aos poucos eliminando a ansiedade. Existem vários treinamentos que se fazem em relação a esse tipo de comportamento, em relação à ansiedade. Então, a gente pode treinar pensamentos, treinar sentimentos, isso tudo é possível. Que interessante. Sim. Agora, o que faz uma pessoa, por exemplo, diante de uma mesma prova, duas amigas que estão se preparando para prestar vestibular, estudaram durante muitos anos na mesma escola, têm uma classe financeira semelhante, só que na hora de prestar essa prova, as duas estão nervosas, só que uma consegue desenvolver, a outra trava e não consegue responder nada e às vezes acaba perdendo a oportunidade de ingressar naquela universidade porque deu um branco, como ela fala. O que diferencia, eu dei exemplo de duas pessoas que aparentemente são semelhantes, o que diferencia como eu vou lidar com a minha ansiedade? Então, na verdade, já o que acontece? Cada ser humano, eles têm uma forma, um desenvolvimento diferente, vamos dizer assim, né? Então, a ansiedade minha, ela é diferente da sua, mas nós duas temos esse nível, esse grau de ansiedade. Chega no momento dessa prova, se fosse nós duas, por exemplo, eu saberia lidar com essa situação, com essa prova, apesar de também sentir um pouco de ansiedade. Porque a ansiedade nós sentimos porque a gente não sabe o que tem por detrás de alguma questão. A gente não sabe o que vai ser naquela prova, o que vai cair, quais são as questões, eu sei, eu não sei, eu estudei, eu me preparei, ok, mas a falta de confiança em si mesmo que gera a ansiedade. Eu já ouvi falar de várias pessoas também, Rosana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de pessoas que acabam praticamente perdendo um emprego atrás do outro, porque não conseguem se desenvolver na hora da entrevista, justamente por causa dessa ansiedade, e que às vezes procuram um trabalho como psicólogo, como se fosse um coach, para poder aprender a se comportar na entrevista. É isso mesmo? Exatamente. Tudo que nos tira da nossa zona de conforto. Zona de conforto é tudo que nós sabemos lidar com aquilo. Então, você sabe, você conhece a sua casa, você conhece a sua família, tudo isso é uma zona de conforto. Quando você sai desse ambiente, onde você vai ter que lidar com o externo, com o outro, isso se torna difícil. Isso acaba gerando a ansiedade, porque você não sabe como o
outro vai te analisar, você não sabe como o outro está te olhando. E o que nos preocupa muito, e assim, a maioria dos meus pacientes em consultório, inclusive, eles têm muita preocupação com o que o outro vai pensar sobre ele. E é essa preocupação, e o qual a gente não tem controle nenhum, jamais a gente pode controlar o que o outro pensa da gente, é o que gera ansiedade, na verdade. Seja quem nos conhece há muito tempo ou quem acaba de nos conhecer, a gente não tem controle nenhum sobre isso, jamais, né? jamais. Agora, me surge aqui a seguinte dúvida. As pessoas, você falou das pessoas que te procuram, dos seus pacientes, Sim. Elas procuram logo no começo, quando elas percebem que começa a atrapalhar, ou geralmente só tem coragem de procurar uma ajuda psicológica quando já tiveram muitos prejuízos, seja na vida social, profissional, enfim. Então, vamos dizer que as mulheres são mais corajosas, né, para buscar um psicólogo. Homens ainda, eles enfrentam um pouco de preconceito em relação a isso, mas hoje em dia a demanda já está ficando equilibrada em relação a homens e mulheres. Mas normalmente eles procuram a psicologia, o consultório, quando já existe algum grau afetando mesmo essa ansiedade. Ou seja, tem transtornos hoje, transtornos do pânico, agorafobia, que são de base ansiógeno, né? Que são de base de ansiedade. Então, ele busca, na verdade, porque já tem algum problema. Olha, eu tô com pânico, então eu tô tomando remédio, por isso que eu vim aqui. E aí você vai tratar toda uma ansiedade. E tem aquele que não busca por fator de ansiedade, mas que você acaba diagnosticando no decorrer das sessões, que é a ansiedade, sim. E aí, quando necessário, dependendo do nível que está essa ansiedade, a gente acaba encaminhando para um psiquiatra, caso necessário, ou não. Se a gente perceber que dá para manter só em psicoterapia, a gente mantém. Agora, Rosana, a gente percebe também que, por exemplo, o número de crianças obesas nos últimos 5 anos, ele praticamente dobrou. Aqui no Brasil e no mundo inteiro a gente vê isso acontecendo. E a gente sabe que uma das causas dessa obesidade já é a ansiedade nas crianças. É importante os pais ficarem atentos e também procurarem ajuda? Sim. Com certeza. Inclusive, assim, tem essa questão do mundo moderno, né? Onde os pais exigem cada vez mais dos seus filhos, onde eles cobram cada vez mais, filho tem faz agendas natação, de adultos, exatamente, né? Natação, inglês. Tem pessoas que fazem inglês de manhã, alemão à tarde, natação. Então, a criança acaba crescendo no mundo ansioso, né? Tanto dentro do seu próprio ambiente familiar, quanto na escola, onde a escola está o tempo todo cobrando e cobrando atitude, faz isso, faz aquilo, se posiciona, vai lá. Então, isso gera uma grande ansiedade. E no caso da obesidade, nada mais é do que isso também. Ele está tentando, é como se tivesse um buraco oco dentro da pessoa. E o comer faz com que, de certa forma e momentaneamente, supre essa ansiedade que ele está sentindo naquele momento. Né? Então, por isso. Só que passa e tem que comer de novo. Entendeu? Então, ela nunca vai saciar. Não sacia. Se não houver um tratamento, não vai saciar. Momentaneamente, exatamente. Agora, você citou pra gente o pânico, a agorafobia e acho que tantas outras situações que podem acabar junto com esse emaranhado. Sim. Eu conheço pessoas que passaram por problemas traumatizantes, seja na infância, na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Problemas de ansiedade, às vezes, durante uma vida inteira, e a pessoa fala, não, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de tratamento, eu não preciso de terapia, eu tô ótima, eu me resolvo sozinha. Aí, de repente, a pessoa já acaba desenvolvendo um transtorno como algum desses que você falou, e daí a pessoa se vê mal, às vezes ela não consegue mais sair de casa, ela não consegue mais se relacionar com os familiares, não consegue mais ir trabalhar. Qual que é, assim, na sua concepção, até mesmo como psicóloga, o que você aconselha às pessoas que não conseguem admitir que precisam de uma terapia, de uma ajuda? Então, isso é complicado, né? Porque, assim, inclusive, pessoas que buscam o consultório, ou porque a minha esposa mandou, tô aqui com essa condição, senão ela vai terminar meu casamento. Enfim, busca por causa que o professor mandou, porque a mãe quer, ou o pai quer, ela acaba não se desempenhando na terapia, ou seja, a terapia você roda e não consegue sair do lugar e ajudar literalmente essa pessoa. Então, ela sempre tem que ir buscar a terapia porque quer mudar, porque quer encontrar-se, né? E
ter o autoconhecimento também, porque a terapia nada mais é do que isso, você se conhecer para poder você saber lidar com todas as suas questões e tudo que vier diante de você. É isso. Agora, como é que é? Eu queria que você explicasse melhor para nós. Como é que funciona esse tratamento? Por exemplo, a pessoa que te procura, que ela não sabe exatamente o que é, ela sabe que é uma ansiedade, mas se ela desenvolver algum transtorno, ela ainda não sabe. Ela sabe que ou ela vai, o homem, no caso, ou a esposa disse que não está dando mais nem o casamento. Ela percebe que ou ela vai ou a vida social já está começando a ficar abalada. Como é que é essa primeira consulta, essa primeira conversa? Você já consegue identificar ou às vezes demora mais tempo, são muitas sessões? Como é que funciona esse trabalho? Tem algumas características físicas que a gente consegue perceber. Pessoas que já entram e fica balançando. Não que seja só isso a ansiedade. Por exemplo, né? Mas existem alguns fatores. Pessoas que sentam na pontinha do sofá e não conseguem se entregar, se relaxar à sessão. Por que também, né, já que isso acontece? Porque ele também está diante de mim, que sou novo para ele. Eu sou uma pessoa totalmente nova, onde ele tem que se abrir e contar a sua vida, para que eu possa ajudá-lo. Então, fisicamente você consegue perceber unhas, né? Existem pessoas que roem unhas, comem até às vezes o próprio dedo, assim, e não percebe que machucou. Vai perceber que machucou no momento em que não está naquele círculo de pensamento. A pessoa fica nervosa, vai comendo o cantinho do dedo, comendo, né? sem perceber. Ou então fica o tempo todo balançando e acaba não se percebendo fisicamente. Então, com isso, eu já faço a primeira leitura, né, da pessoa. E aí, lógico, vou precisar conhecer toda a história de vida dela para poder realmente diagnosticar alguma coisa. Agora, doutora, eu acredito que hoje já nem tanto, mas a gente já ouviu muito falar que algumas situações, como ansiedade, depressão, estresse, são frescura, são coisas de quem não quer trabalhar, não quer se relacionar bem com as pessoas. Durante muito tempo a sociedade jogou a culpa no outro. E eu queria que a senhora explicasse hoje como é que estão as coisas. A gente conseguiu um avanço com relação a como as pessoas pensam a respeito dessas questões? Sim, felizmente, né? Ainda bem que as coisas estão mudando, mas hoje ainda tem procura em consultório, porque assim, o paciente te procura querendo saber se você vai entendê-lo. Porque ele não aguenta mais não ser entendido, ele não aguenta mais não ser compreendido. Então, ele te busca nessa esperança de que você vai entendê-lo, você vai compreendê-lo e você não vai julgá-lo. E esse, na verdade, é o nosso papel enquanto terapeuta, né? A gente tem que entender o ser humano diante da gente incondicionalmente, independente do que ele está trazendo, né? Respeitá-lo e ajudá-lo, na medida do que a gente pode também. Agora, pensando numa situação, aproveitando até o que eu acabo de falar, que a senhora acaba de explicar para nós, na questão mais séria do que a ansiedade ela pode levar, dos distúrbios, do que pode acontecer. A pessoa com algum desses transtornos, seja pânico, agorafobia, a depressão, seja lá o que for, ela pode chegar ao ponto, por exemplo, de se suicidar? Pode. Acho que vale a pena a gente ressaltar para a família entender o quanto isso pode ser grave, eu acredito, né? Assim, mais na questão de depressão, né? A pessoa, ela chega num grau de autoestima zero, vamos dizer que assim, que ela não encontra saída, não encontra caminho a não ser a morte. Porque a morte, nesse caso, é como se ela fosse resolver o problema naquele momento, ou seja, vai cortar o problema pela raiz, não vai ter mais, né? Então, se matando seria a solução. E por essa pessoa não encontrar outra solução, tá naquele círculo de pensamento que é a ansiedade que a gente explicou, ela não consegue ver saída a não ser se matando, porque ela não consegue furar esse ciclo se não for isso. Então, e o corpo também responde, né? Não é um processo que está só na cabeça, não são só os pensamentos. Totalmente. O corpo, sensações começam a acontecer no físico também dessa pessoa, né? Exatamente. No caso do pânico, inclusive, a gente tem bastante demanda para pânico, porque o pânico, a ansiedade, ela começa, uma ansiedade aqui, outra ali, na prova, natural. Quando você começa a não ver saída e solução para o problema, você começa a aumentar esse nível de ansiedade, crescer. E essa ansiedade, ela se torna o pânico. O pânico, e todo mundo que tem pânico, a sensação de pânico, quem já foi para um pronto-socorro por falta de ar, sufocamento, acha que vai morrer, aquele nó na garganta, todos que já foram buscar um pronto-socorro, é um princípio de
de pânico, vamos dizer assim. Ela está tendo um primeiro ataque de pânico. Só que daí precisa, sim, passar por um diagnóstico psiquiátrico para diagnosticar melhor isso e ter a medicação correta, porque daí já é o caso de entrar com medicação. Só a psicoterapia já não ajuda tanto mais. Ajuda, é muito importante. Faz parte do tratamento, exatamente. Né? Mas não é o único tratamento. Não. Mas é interdisciplinar, acredito, então, né? Isso, exatamente. Tem que ter os dois. Não dá para um só fazer sozinho. Só tomar remédio e a hora que o remédio... E você vai tomando remédio direto, porque se o remédio está te controlando e você não aprende a lidar com esses sentimentos, então você vai querer se manter no remédio e pronto. O remédio tem que controlar e a terapia tem que te fazer resolver o problema, é isso? Isso, exatamente. Isso pode demorar muito tempo, doutora? Pode e não pode, porque isso totalmente individual, né? Depende da individualidade de cada um, a sua subjetividade, isso cada um tem seu ritmo, né? Cada organismo funciona de um jeito, não tem como, né? Mas existem várias coisas, por exemplo, em relação ao pânico ainda, a gente consegue fazer exercícios, né? A gente passa exercícios no consultório para o paciente fazer em casa, que pode ajudá-lo, né? Respiração, principalmente. Até gostaria de deixar isso para vocês, que a respiração é o que mais vai ajudar em relação ao transtorno do pânico, né? E a ansiedade também. Quando você está diante de uma prova, diante de uma situação onde você vai ter que se expor, não vai ter jeito, você tem que falar em público, você ter tudo isso, respirar. Respiração diafragmática, a gente fala. Porque respirar... É aquela que não vem no pulmão, né? Ela vem... porque normalmente até dá pra gente provocar essa sensação, quem quiser em casa, inclusive, por favor, tentar, ensina a gente. Provocar essa situação é o quê? Você começar a respirar de boca aberta. E faz isso rapidamente. Esse tipo de respiração, o que ele faz? Ele vai liberar adrenalina no nosso corpo. A adrenalina, ela é necessária, é importante pra gente, sim. Só que ela só é importante num exercício físico, onde a gente realmente precisa dessa adrenalina, que é para poder nos dar força da gente subir, né, uma ladeira, isso tudo. Então, quando a gente está sentada, assim, igual nós estamos aqui, a gente não precisa de adrenalina. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, só que a ansiedade, ela nos faz respirar com a boca, pela boca e não pelo nariz, que vai ser a respiração diafragmática correta. E essa respirar pela boca começa a acelerar o coração, que começa a liberar adrenalina no nosso corpo, que é o que vai dando a sensação de ataque cardíaco, é o que vai dando a sensação de moleza nas pernas. E essa sensação a pessoa não consegue controlar quando ela está em crise? Não sei se é assim que eu posso dizer. Sim. É uma crise? Então, se ela conseguir controlar naquele momento o pensamento e a respiração, ela consegue voltar, aliviar. É mudar o foco. Tirar o foco daquele problema. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, quanto mais atenção você der ao problema, maior ele vai ficar. Então, se você tem 100% da sua vida, se você permitir que esse seu problema, ele existe, ele está ali. Ou você vai viver bem com ele, ou você vai viver mal com ele. Sem ele, não tem como, porque ele está ali. Então, eu costumo dizer assim, ou você vive bem, ou você vive mal, você escolhe. Se você escolher viver mal, esse problema vai tomar 90% da sua vida. Porque você vai estar no banheiro, você vai estar pensando nesse problema, você vai estar numa fila, você vai estar pensando nele, então você não consegue sair dele. E enquanto você tentar mudar esse pensamento e virar ao contrário, deixar ele em 10%, e toda a sua vida está acontecendo aqui, enquanto esse problema também está acontecendo. Mas e o resto? Né? Então, é parar para olhar isso e não focar, que é a tendência de quem tem ansiedade. O problema, ele fica tão grande, que a pessoa não foca mais nada na vida. Eu tenho que encerrar já o nosso bate-papo, mas eu quero, para finalizar, te deixar a seguinte pergunta. Como que os familiares devem lidar com pessoas que estão com problemas de ansiedade? Porque eu percebo que, às vezes, o familiar fica sem saber. Horas porque a pessoa não quer procurar ajuda, horas porque o familiar se vê numa situação, parece que ele vive junto o problema, que ele também está passando por essa crise, de certa forma, ele é codependente daquilo. Sim, né? E é difícil até mesmo, né? Já que a gente conseguir não ficar ansioso diante do nosso filho ansioso, do nosso marido ansioso, a gente acaba ficando também. E manter o equilíbrio nesse momento é difícil. Então, quando esse familiar percebe que esse outro que está ali diante dele precisa de ajuda, está muito ansioso, que encaminhe a uma psicoterapia, que encaminhe a uma avaliação psiquiátrica, se for necessário. Mas o psicólogo, ele também vai dar essa oportunidade para ele, se necessário, encaminhá-lo a um psiquiatra também. Se a pessoa ficar assim com medo, falar, não quero ir no psiquiatra e tal, tenta o psicólogo, que eu acho que o primeiro passo é mais fácil, o próprio psicólogo já encaminha, né? E
é tão bom ter alguém que a gente possa confiar, né, entre quatro paredes, ou seja, que não vai ter julgamento, não vai ter preconceitos, tá nada. Neutro na história, exatamente, né? Olhando de fora. Doutora, foi um prazer te receber aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Olha, o Fábio Shin fez uma caricatura dela linda. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. E os telefones, vocês foram vendo enquanto o programa estava acontecendo, né? Os telefones para quem quiser entrar em contato com a doutora Rosana são 0 operadora 11 9702 6514 e 3262 0621. 9702 6514 3262 0621. Tem o e-mail dela que está passando para vocês também e tem o site que é o www.marisadeabreu.com.br. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Rosana. Vamos mostrar a caricatura para a Rosana ver também? A gente vê aqui, por favor. Vamos mostrar para o pessoal? Ó, gostou, Rosana? Gostei. Ele é rápido, legal, né? Ele já fez essa e também já começou a fazer a minha ali, né? Muito bom, Fábio. Muito obrigada, hein, Fábio? O Fábio vai ficar com a gente o programa inteiro. O Fábio tem casa legal. hoje. Obrigada mais uma vez, viu, Rosana? Eu que agradeço. E aí, vou sortear alguém aqui, hein? Olha, tudo isso aqui é de um bloco, tá vendo? Vamos ver. Tá valendo o quê, produção? Um CD. A pessoa vai poder escolher qual ela quer, né? Tá valendo o CD. Eles vão entrar em contato, você vai poder escolher qual você quer. Ó. Quem ganhou foi Marilza, acho que é isso, Marilza Lopes Ferreira da Silva, do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, final do telefone 2423, ó. Parabéns, Marilza. Um beijo pra você. Você ganhou CD de presente. A produção vai entrar em contato contigo. Você escolhe qual CD você quer, tá? Um beijo grande pra você. Ó, eu vou pro intervalo. Você vai ficar com as notícias do Jornal Toda Hora. Daqui a pouco eu tô de volta. Ainda tem muita coisa boa hoje aqui no nosso programa. Não sai daí que eu já volto. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os... Ele é contigo. O nosso programa está de volta e olha, já fiz um sorteio, daqui a pouco eu vou fazer mais um, porque a semana especial de aniversário do programa, quem ganha presentes é você. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. Você vai ligar, vai dar o seu nome, o seu telefone, o lugar de onde você fala e vai concorrer ao presente, tá? Ligue e inscreva-se. Todo mundo que ligou desde o comecinho do programa continua concorrendo ao sorteio e as pessoas que ligam agora também vão concorrer, só vale ligar uma vez, tá? Daqui a pouco eu vou conversar com o Fábio Shin, que é professor de mangá, tá aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco também o Ione Berni, que é artesã, vai nos ensinar a fazer a peça do dia, que vai ser uma caixa de presente revestida com tecido. Mas agora eu vou conversar ao vivo com a nossa repórter Vanderleia Farias, que está em um evento cultural, que é o Revelando São Paulo, no Parque Vila Guilherme. Tudo bem, Vanderleia? Boa tarde. Olá, Jaqueline. Olá, pessoal do nosso programa. Pois é, Jaqueline, estamos no 15º Revelando São Paulo, maior evento de cultura tradicional paulista, que reúne em um único lugar, Jaqueline, artesanato, culinária e diversas manifestações tradicionais e artísticas. A dona Zureide, por exemplo, trouxe o tear da família. Esse tear, para você ter uma ideia, tem mais de 150 anos. Dona Zureide, a família vive de artesanato. Vive de artesanato. Nossa tradição é o artesanato. É uma tradição passada de geração em geração, né? É, de geração para geração. Isso agora até